Olá, 5 homens explodem agência bancária de Arvorezinha. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. Pelo menos 5 homens fortemente armados em 2 veículos explodiram a agência do Banco do Brasil no centro de Arvorezinha. O fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira. De acordo com a Brigada Militar, o interior da agência ficou totalmente destruído com a força da explosão, além de um prédio em frente à agência que teve os vidros quebrados. A brigada foi acionada por moradores e chegou ao local no momento da fuga da quadrilha. Houve troca de tiros, mas a guarnição não conseguiu interceptar os criminosos. Veículos que estavam estacionados nas proximidades foram atingidos pelos disparos. A viatura da brigada teve 2 pneus furados por miguelitos, que é uma espécie de cruz formada por pregos entrelaçados para furar pneus. A quadrilha fugiu possivelmente em um Honda Civic e um Fiat Idea pela estrada da localidade de Linha Quarta, na direção de Guaporé. Ainda não há informações sobre a quantia que foi levada ou se foi levado o dinheiro da agência. Uma casa na rua José Petri, no bairro Olarias, em Lajeado, foi invadida e teve um celular, uma máquina digital e um relógio furtados. De acordo com o boletim de ocorrência, a moradora da casa foi na residência de uma vizinha e não trancou a porta, momento em que teria sido cometido o furto. No início da manhã desta quinta-feira, um acidente no quilômetro 26 da ERS 128 em Teutônia resultou em danos materiais. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada, o fato ocorreu no trevo de acesso ao bairro Languiru e envolveu um Corsa Classic que teria tentado desviar de outro veículo e colidido no trevo. O condutor do veículo, de 25 anos, não ficou ferido. O trânsito foi sinalizado pelo policiamento e não foi prejudicado. Os danos no automóvel foram de médio porte na parte da frente. A Brigada Militar de Encantado atendeu a um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira entre um Corolla de Encantado e um Ford Focus de Arroio do Tigre. Conforme a guarnição, a colisão lateral aconteceu no cruzamento das ruas Júlio de Castilhos com a Padre Anchieta, no centro. A condutora do Corolla e o motorista do Focus, ambos de 41 anos, não ficaram feridos. E de acordo com o policiamento, os danos foram grandes na parte da frente e na lateral dos automóveis, que foram removidos por guinchos. Lajeado conta com mais um instrumento de proteção às mulheres. A Patrulha Maria da Penha intensificará os trabalhos já realizados pela Delegacia da Mulher. O comando do 22º Batalhão da Polícia Militar, no Tenente-Coronel César Pereira da Silva, recebeu simbolicamente do titular da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o Sr. Ayrton Michels, a chave da viatura que fará a patrulha. O ato ocorreu nesta quarta-feira no Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Taquari. Segundo Michels, de janeiro a setembro de 2014, em comparação com o mesmo período do ano passado, a redução dos homicídios, tendo como vítimas mulheres, foi de 32,4%. A Patrulha Maria da Penha é uma política pública estadual, que opera através da Brigada Militar, em parceria com os municípios que possuem unidade da Delegacia da Mulher. O objetivo é fiscalizar o cumprimento das ações protetivas de urgência e também atender as denúncias. De acordo com a capitã Karine Pires Soares Brum, hoje cerca de 50 mulheres estão sob medida protetiva em Lajeado. Preocupada em promover a saúde e a qualidade de vida, a Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo realiza de 1º a 5 de dezembro a Semana de Combate à AIDS. Durante 5 dias serão distribuídos laços vermelhos, que é o símbolo da campanha, e folhetos informativos nos pontos de atendimento da cooperativa. A ideia é chamar a atenção para a importância da prevenção e do uso de preservativos durante as relações sexuais. Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados em 2013, estima-se que o Brasil tenha cerca de 700 mil pessoas infectadas pelo HIV, um número que representa 2% do total mundial. Apesar dos avanços, o preconceito e a discriminação contra as pessoas vivendo com AIDS ainda são as maiores barreiras no combate à epidemia. Atividades sociais como abraçar, beijar, dar um aperto de mão, compartilhar utensílios, suor e lágrimas não transmitem AIDS. Mas ninguém é imune ao HIV, independentemente da idade, raça, gênero ou classe social.
Representantes das entidades sindicais e patronais se reuniram na sala da Assembleia Legislativa. O encontro foi convocado pelo presidente da Casa, deputado Gilmar Socella, para discutir o projeto de reajuste do piso mínimo regional. Uma nova reunião deve acontecer nesta sexta-feira. Veja na matéria de Simone Fernandes. O gabinete da presidência ficou lotado de representantes de empresários e trabalhadores. O encontro começou em clima de conflito e algumas lideranças chegaram a se retirar da sala. Foi estabelecido que cada lado teria uma oportunidade para falar e depois daria espaço para o outro apresentar seu argumento. Aos poucos foi possível estabelecer o diálogo. O presidente da FEComércio afirmou que sua assessoria jurídica sustenta que o projeto é ilegal. Os trabalhadores disseram que aceitam negociar alguns pontos do projeto, mas não o índice de 16%. Também não querem que haja mudança de prazo da votação do projeto. Foi uma reunião de quebra-gelo. Obviamente os argumentos estão bastante consistentes, argumento de ambos os lados. As centrais, nós temos toda uma construção que justificam os 16%. Escutamos aqui as entidades patronais manifestarem sua opinião totalmente contrária. Vocês acompanharam aqui, foi muito difícil. Mas a gente, obviamente, tem feito sinalizações que é possível fazer alguns ajustes na proposta, principalmente em relação à data base e a não promoção de mudanças de faixa neste momento. Agora, em relação aos 16%, atendo uma pauta histórica nossa, nós vamos brigar por ela, enfim, faz parte do jogo democrático. Eles estão argumentando que esse projeto ele é inconstitucional, nós entendemos que não, porque o salário mínimo regional, a lei que instituiu o salário mínimo regional, ela foi criada no primeiro semestre lá de 2001. O que está sendo feito agora é simplesmente uma majoração dos valores do salário mínimo regional. Então nós entendemos que está perfeitamente dentro da legislação, tanto que isso acontece também em relação ao salário mínimo nacional. A presidenta Dilma encaminha agora no final do ano sempre, todos os anos, mesmo em anos eleitorais, o reajuste do salário mínimo que vai vigorar a partir do dia 1º de janeiro. Então nós estamos abertos sim ao diálogo, colocamos isso para o presidente da Casa e talvez nos próximos dias deveremos estar novamente nos reunindo, nós estamos à disposição. O presidente da Fiergs destaca que o problema não é o reajuste de 16% do salário mínimo regional, mas os reflexos que o aumento pode ter nos salários mais altos. Não é tanto sobre o valor do piso, as faixas. Isso na nossa indústria todos praticam valores bem superiores a isso na indústria gaúcha. O problema é os 16% na pedida dos próximos acordos salariais. Então, o sujeito que ganha mais, ele vai ver que o salário dele será achatado. Então, ele também começa pedindo os 16%. Então, aí a negociação se torna muito difícil para os salários mais altos. E diminuir dos 16% para algo palatável é muito difícil. Então, o número dificulta as futuras negociações. Entre os pontos que os sindicalistas aceitam negociar está a data de início do pagamento do reajuste, que poderia ser transferida para fevereiro. Também poderiam retirar do projeto a mudança de faixa do setor de gastronomia e hotelaria, que, se continuar no texto, vai levar a um aumento de 26% para a categoria. Esse foi o primeiro encontro, com certeza primeiro de muitos. Conversando nós vamos chegar a um entendimento. A sociedade ela é que tem que sair beneficiada e não uma das partes. E tenho a compreensão de que essa reunião foi muito positiva, ela foi muito transparente e nós vamos avançar em cima dela. Também participaram da reunião os deputados Vinícius Ribeiro, Jorge Pozobon e Frederico Antunes. O presidente do parlamento destacou que o encontro dos dois lados para buscar um acordo foi um grande avanço. Não houve proposta de um novo percentual de reajuste, mas uma nova reunião deve ser marcada para sexta-feira. A gente sentiu que muitas coisas se avançou, já teve uma sinalização importante de alguns pontos que são o reconhecimento de que houve, de certa forma, aqui e acolá um ponto que pode ser ajustado, né? E o importante também tem muitas coisas que podem ir avançando. A gente não pode dizer nada aqui, mas a gente, no tete-a-tete, a gente pôde aqui, enquanto as pessoas se manifestavam, eu acabava, logicamente, falando com algumas outras pessoas aqui, eu tenho sensibilidade, sim, no sentido de que a gente poderemos fazer uma nova reunião e para ajustar alguns pontos já importantes, né?
Nós temos até dia 16, né? Então temos 20 dias praticamente de prazo aí para a gente poder dialogar. Poderá ser feito emenda de plenário, entendeu? Ter feito esse ajuste na lei, né? Sem abrir mão do que nós não temos nem essa condição, nem o presidente, nem sequer algum deputado aqui, porque como o projeto vem 62, ele tranca a pauta dia 11 e terá obrigatoriamente que ir à votação dia 16. Então isso é um ponto, entendeu? Então não tem como adiar prazo como alguns tinham preocupação, não. A Assembleia não tem competência para adiar prazo por conta de que o projeto veio de regime de urgência. E a Honda inaugura parque eólico em Xangri-Lá. Acompanhe com o jornalista Heron Vidal. O Rio Grande do Sul deu mais um salto na produção de energia de fonte renovável. No litoral norte, município de Xangri-Lá, o governador Tarso Genro, o presidente da Honda Energy do Brasil, Carlos Miyakuchi, e o comando da Honda na América do Sul acionaram os 9 aerogeradores do parque eólico da empresa. O estado já é um grande receptor de investimentos eólicos no Brasil. O Brasil está vivendo um momento muito importante em termos de investimento de energia renovável. Nós, do ponto de vista de energia eólica, começamos recentemente a fazer investimentos, mas hoje nós já somos o terceiro país que mais investe em energia eólica. Com incentivos fiscais do governo do estado, a Honda investiu 100 milhões de reais no parque, que era disputado por estados do nordeste do país. Esse trabalho com bastante afinco da nossa equipe conseguiu fazer uma reversão e sensibilizar a Honda para considerar a hipótese de trazer o projeto para o Rio Grande do Sul. E aí mostrando para eles as nossas qualidades, a facilidade de infraestrutura, o fato de termos aqui uma condição muito favorável para estabelecer um projeto como esse que eles pretendiam estabelecer, foi felizmente suficiente para consolidar a vinda para cá desse empreendimento. Os 27 megawatts do parque eólico de Xangri-Lá vão suprir toda a demanda por energia elétrica da fábrica da Honda Automóveis em Sumaré, São Paulo. O que nós encontramos dentro desse site, dessa região, é a infraestrutura. Eu tenho uma estrada muito boa na frente do nosso site, eu tenho uma subestação a 1,2 km da nossa geração, eu tenho portos próximos aqui. O governador Tarso Genro saudou o investimento da Honda e comemorou a sanção pela presidente Dilma da lei que reestrutura a dívida pública dos estados. Eu estou muito feliz porque isso aí ajuda muito, né, o estado do Rio Grande do Sul e os demais estados a equacionarem a sua situação financeira. Essa sanção abate já em torno de 15 bilhões de reais da dívida pública do estado, o que permite um novo espaço fiscal para obter novos financiamentos. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o aumento de 1 ponto percentual dos repasses de impostos federais ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A medida está prevista na proposta de emenda à Constituição 426, de autoria da senadora Ana Amélia Lemos, e deve ser promulgada ainda neste ano para surtir efeitos em 2015. De acordo com a proposta, em julho de 2015 passa a vigorar metade do novo repasse, e em julho de 2016 a outra metade será acrescida. A Constituição determina que a União repasse ao FPM um total de 23,5% do produto líquido da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Com a PEC, o total passa para 24,5%. Na última previsão da Secretaria do Tesouro Nacional, serão distribuídos neste ano 65 bilhões e 900 milhões de reais ao FPM. Até outubro, o Tesouro repassou 49 bilhões e 700 milhões. O fundo funciona desde 1967 e sofreu várias mudanças ao longo das décadas. Atualmente, é feito um repasse de 22,5% a cada 10 dias e 1% é acumulado durante um ano para o repasse integral em dezembro de cada exercício. A nova redistribuição dos tributos federais poderá representar um aumento de 1 bilhão e 900 milhões no caixa das municipalidades já em 2015, podendo passar de 4 bilhões e 300 milhões em 2016. Essa é a estimativa da Confederação Nacional dos Municípios. De acordo com o presidente da entidade, Paulo Zilkowski, a partir de 2016, quando for consolidado 1 ponto percentual, já deverá ocorrer um incremento de quase 7 bilhões a mais no FPM. Acompanhe o comentário do administrador, secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Olá, hoje vamos falar de um tema bem atual, a política
na vida das pessoas. Os eleitores, de maneira geral, não acreditam na importância do voto. Por essa razão, nem sempre votam com a consciência necessária. Essas pessoas também consideram que as eleições e o resultado delas não as afetam diretamente. Geralmente o eleitor ele passa a questionar o resultado da eleição e portanto seu voto quando por algum motivo começa a perceber que aquela escolha não atende às suas expectativas e como forma reativa passa a fazer críticas e a condenar o representante eleito. Infelizmente, a grande maioria dos eleitores peca pela falta de consciência política e na época da campanha decide seu voto de última hora, de forma individualista e egoísta. O eleitor não sabe e não acredita no seu potencial. Por esta razão, a escolha do candidato ocorre no improviso e nos últimos minutos, às vezes já em frente à urna. Isso acontece porque está apenas analisando seu interesse, sem avaliar o contexto geral. Esta percepção ocorre justamente porque os brasileiros são descrentes nos políticos e os julgam de forma pejorativa. Assim, pensam que com esta decisão não haverá reflexo nas suas vidas. Provavelmente, muitas pessoas que tinham essa percepção já conseguiram mudar, porque despertaram naturalmente a partir do conhecimento adquirido. Mas a grande maioria só vai perceber que, se de alguma forma, a sua vida sofre consequências. Esta forma é a mais difícil, é a mais dolorosa, porque ela ocorre com a percepção do resultado direto, ou seja, com o problema vivenciado às vezes na própria carne. Enquanto acontece com os outros, continuamos alheios, só começamos a notar efetivamente quando ela começa a afetar a nossa vida. Quando percebemos reflexos negativos diretos em vários setores, no trabalho, na saúde, na educação, na mobilidade urbana, seja por uma política pública errada ou pela sua falta. Cada brasileiro deveria ter a compreensão de que a política não só nos afeta pessoalmente, mas também nossa família, nossa cidade, nosso estado e nosso país. As pessoas precisam escolher um lado e assim fazer parte do resultado. Afinal, democracia é a possibilidade de participar e de fazer escolhas. Essas devem ser conscientes, porque vão mudar a vida da coletividade. É necessário que os indivíduos, assim como todas as forças da sociedade, se envolvam e compreendam seu papel neste contexto. Somente desta forma poderemos contribuir para melhorar a vida de todos. Criticar sempre é mais fácil. O difícil é tomar parte e ajudar na construção. O período para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Itaquari se encerra no próximo domingo. Interessados podem confirmar a participação através do site www.fundaçãolasalle.org.br/concursos. As avaliações serão feitas em 21 de dezembro nos turnos da manhã e tarde. Os 2 editais que contêm informações sobre cargos e datas foram publicados no dia 7 de novembro. A Prefeitura disponibiliza no topo do seu site um link direto para acessá-los, no endereço www.taquari.rs.gov.br. 2 documentos distintos são oferecidos nessa segunda oportunidade, ou seja, o candidato pode concorrer em até 2 cargos diferentes, desde que não sejam do mesmo edital. Após o preenchimento do formulário eletrônico, um boleto bancário deverá ser gerado e impresso. Os salários propostos variam de R$ 700 a R$ 11.000, dependendo de cada área desejada e também da jornada desempenhada. A taxa de inscrição para os cargos de nível médio, técnico ou magistério é de R$ 75. Concorrentes com nível escolar superior marcam com R$ 100. Veja mais notícias da região com o repórter Alício de Assunção.
A Prefeitura Municipal de Travesseiro tem em andamento o Programa de Recuperação de Créditos Municipais, o PRECREM. Todos os contribuintes que possuem débitos com a Tesouraria da Prefeitura, taxas, tributos, serviços, incluindo programas das Secretarias de Agricultura e de Obras, têm a oportunidade de solicitar a quitação do débito com o perdão total ou parcial de multas, juros e outras custas, com a opção de parcelamento em 24 vezes para os débitos tributários e 48 vezes para as casas populares. O Grupo de Assistência e Solidariedade de Boqueirão do Leão recebeu recentemente a doação de roupas e brinquedos para serem entregues para as crianças no Natal Solidário, que será realizado no dia 6 de dezembro no ginásio do Grêmio Esportivo 5 de junho. As doações foram arrecadadas em Porto Alegre e entregues por Marlene Ferrari e Roni Ferrari. Eles que nasceram em Boqueirão do Leão e presidem uma associação sindical e residem atualmente na capital gaúcha. Porém, não esquecem suas origens e se solidarizam com a população local, auxiliando as pessoas mais necessitadas. E o município de Progresso investe no embelezamento da RSC 423 através da plantação de hortênsias. A iniciativa vem desde 2008 e já apresenta os primeiros resultados, com cerca de 5 quilômetros das margens da rodovia totalmente floridos. A intenção é ampliar a plantação de hortênsias até o limite com o município de Marcos de Souza, numa extensão de 12 quilômetros. Para isso, foi implantado um viveiro municipal para obtenção de mudas. Obrigado, Alício. E o Senado aprova um projeto que tem como ponto central a guarda das crianças em caso de separação dos pais. Veja na matéria de Dante Ascioli. Ana Paula tem um filho de 4 anos. Ela e o marido se separaram, mas mantém a guarda compartilhada da criança. Final de semana, se ele quiser pegar, ele pega. Se ele não pode, eu fico com ele. Ele dorme com ele durante a semana. Às vezes eu durmo com ele, daí busca na escola, eu levo. Mas nem sempre é assim. 80% dos filhos de casais separados sofrem com a alienação parental, quando um dos pais tenta romper os laços afetivos da criança com o outro e muitas vezes briga na justiça para garantir a guarda unilateral. No meu caso, por exemplo, demorou 5 anos e meio e houve 23 processos, não é? Então isso prejudica muito a formação psicológica da criança. Ela é criada num ambiente de briga, de litígio. O projeto aprovado pelo Senado muda o Código Civil e regulamenta a guarda compartilhada. Pelo texto, a Justiça deve assegurar a guarda conjunta, mesmo quando não houver acordo entre mãe e pai. E o tempo que eles ficam com a criança deve ser dividido de forma equilibrada. É uma matéria importante, relevante, sobretudo para nossas crianças do nosso país, que lamentavelmente sofre muitas vezes. O projeto prevê uma exceção. A guarda pode ser unilateral se um dos pais abrir mão do direito. O projeto ainda precisa da sanção da presidente Dilma Rousseff para entrar em vigor. Saiba como será a sexta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo de hoje, com a previsão do clima para esta sexta-feira no estado e no Vale do Taquari. E olha só, para quem gosta de sol, a notícia é boa. A chuva se concentra na pontinha do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e não deve chegar à região centro nessa sexta-feira. Apenas em alguns municípios a nebulosidade pode ser um pouco maior no início do dia, mas ao longo da tarde e início da noite, isso vai indo embora e o sol aparece absoluto em todas as regiões. Em Lajeado, o dia começa um pouco mais nebuloso. Pode fazer aquela nuvenzinha no início da manhã de sexta-feira, mas ela vai embora e o sol predomina. O dia também começa um pouco mais agradável. A mínima prevista para Lajeado nessa sexta-feira será de 16 graus e a máxima 29 graus. Na cidade de Encantado, o dia pode ter um pouquinho mais de chuva ao amanhecer e ao longo do dia vai melhorando. Conforme as outras regiões também, o sol pode aparecer já
no fim da manhã em Encantado nessa sexta-feira. O dia começa com 16 graus e a máxima chega aos 27 graus em Encantado nesta sexta-feira. Esse foi o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. A gente volta na próxima edição do programa com a previsão completa do fim de semana. E eu, é claro, espero por você. Até a próxima! Obrigado, Rodrigo. Na manhã desta sexta-feira, o atleta Malrem Maggi estará na Univates para realizar uma inauguração simbólica da pista de atletismo do Estádio Olímpico, oficialmente inaugurado no último sábado. Além disso, entre 9 e 10 horas, a medalhista olímpica participará no auditório do Prédio 11 de uma conversa sobre atletismo com estudantes de educação física e demais interessados. E o espírito natalino em Estrela está elevando a autoestima da população, unindo pessoas e levando forasteiros para deleitar com as luzes rítmicas e a decoração instalada em vários pontos da cidade. A ornamentação será aberta oficialmente nesta sexta-feira na Praça da Matriz, a partir das 8 da noite. Fruto de um trabalho de voluntários que durante o mês de novembro cederam seu tempo para que a cidade pudesse se destacar no período dezembrino, a decoração virou cartão postal. A abertura oficial contará com o primeiro sorteio da Estrela Premiada, que dará uma moto Honda 0 km, 2 TVs 32 polegadas, um cheque presente no valor de R$1.000 e 5 cheques presentes no valor de R$700. Depois, é a vez do Papai Noel para fazer a alegria da garotada. A noite continua com show de bandas e de luzes, mostrando ao público um espetáculo a céu aberto. Também nesta sexta-feira será realizada a abertura da programação de Natal de Imigrante. O evento será na Praça Henrique Brickner Neto, ao lado do ginásio municipal. A programação inicia às 8 da noite com a exposição das fotografias participantes no concurso fotográfico 2014. Após, haverá a apresentação das escolas municipais de educação infantil, grupo vocal feminino e orquestra jovem. Também será inaugurada oficialmente a ornamentação e a iluminação natalina. Em caso de chuva, o evento será cancelado. Este foi o Redação Informativa desta quinta-feira, 27 de novembro. Na sequência, você tem o Papo de Boleiro. Nós temos edição inédita na sexta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação pode ser assistida também no www.tvinformativo.com.br.